Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 9 de julho de 2026. Boa noite a toda a família messiânica que nos acompanha pela Isonomia TV. Boa noite também a todos os presentes. Espero que todos estejam passando bem. Lemos o ensinamento libertação, né? É uma palavra que nos remete a uma sensação de não só de liberdade, como de nos livrarmos de algo que está nos incomodando, nos aprisionando, né? Nos leva a uma reflexão sobre algo positivo, de fato. Mas Messama diz que não é bem assim, não pode ser definido de forma tão simplória como algo bom ou ruim. Na verdade, pode ser as duas coisas, né? Ele diz que, de acordo com a interpretação geral, libertação significa sair de um estado de incertezas e obter a iluminação espiritual, desapegar-se ou saber desistir, né? Essa a interpretação geral dessa frase, né, dessa palavra. Mas, na verdade, ele diz que quando a gente se desapega ou atinge uma iluminação muito elevada, né, leva isso ao extremo, então isso acaba gerando outro tipo de problema, né, porque o homem perde realmente essa vontade de competir, de lutar, né, ele se resigna em tudo. Então ele diz que, refletindo sobre o que acabamos de expor, percebemos que em tudo o exagero é prejudicial, ou seja, devemos saber respeitar o limite. Então, o certo é lutar para se libertar e às vezes não, né? Ou seja, lutar para conseguir superar alguma coisa, mas às vezes tem que desistir. Então, em que momento e de que forma que isso deve ser feito que é o ponto-chave, né? Que é o ponto difícil, né? Realmente, tem momentos que o homem deve desistir em fazer alguma coisa e outros em que não, que ele deve continuar lutando. Como é que a gente consegue chegar a essa conclusão? Ou seja, em que momento que a gente deve fazer isso? O ideal, ele diz, né, que a pessoa, tendo fé, ela consegue, na verdade, alcançar um nível de compreensão onde consegue perceber isso mais facilmente. Ou seja, tendo fé significa que a pessoa acredita em Deus, significa que a pessoa acredita no mundo espiritual, na existência do mundo espiritual, e entende que tudo é regido pela vontade divina, que tudo tem uma razão de ser. Mas, como é algo invisível, nós não sabemos se aquilo que está na nossa frente é algo que a gente deve lutar para conseguir vencer, né, ou se afastar daquilo, ou se resignar àquilo. Nós devemos, usando o bom senso, tentar resolver da maneira como achamos melhor. E, naturalmente, ver o que vai acontecer. Se as coisas realmente fluírem de uma forma tranquila, aonde realmente era para aquilo realmente acontecer, então realmente talvez tenhamos que tomar aquilo como verdade. Agora, se a gente vê que avança, mas a coisa não vai, fica emperrando, fica toda hora acontecendo alguma coisa e a gente, geralmente, quando é algo que nos incomoda, quando é algo que a gente quer se libertar daquilo de qualquer jeito, a gente força a barra, né? A gente começa a colocar nosso lugar, nossa vontade de resolver aquilo. E aí é que geralmente a gente acaba entrando numa situação onde o resultado geralmente não é positivo, porque ali era o momento realmente de desistir, né, de recuar. Então eu acho que é algo difícil de praticar, não é algo fácil, principalmente para quem está envolvido ali naquele momento, mas é algo que a gente deve sempre procurar forças, né, do alto, né, de Messama, de Deus, para poder superar. É algo que a gente deve estar sempre orando, pedindo a Deus que nos dê iluminação, que nos ilumine, que nos mostre o melhor caminho e reconhecer, né, que a vontade dele será feita e aquilo que ele desejar que tivesse feito, aceitar com gratidão. Acho que dessa forma a gente consegue realmente traçar um caminho e fica mais fácil de a gente conseguir superar as dificuldades da vida, tá bom? Também ouvimos a experiência de fé de Felipe Francisco de Moraes Dias,
da Igreja São Vicente, aqui em São Paulo, né? O Felipe, ele tem 38 anos, ele é messiânico há 12 anos, né? E ele estava passando por uma dificuldade, né? Ele fala que em março, desde março de 2024, ele se afastou um pouco das dedicações, né? Ele focava mais no trabalho. O trabalho dele, ele tem uma empresa de transportes, né? Então, os negócios não iam muito bem, ele perdeu muitos clientes, né? Ficou só com 2 contratos fixos, né? Mas a esposa e os filhos frequentavam a igreja. Então ele diz que a dedicação dele era levar a esposa até a igreja, levar os filhos até a igreja, deixar eles lá dedicando e voltar, né? Mas ele mesmo não dedicava. Eu acho interessante porque ele fala assim que ele tinha consciência de que estava enfraquecido espiritualmente, mas não encontrava forças para mudar. Isso realmente é um ponto, né? Muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas não consegue fazer. Parece uma coisa engraçada até, né? Porque a gente sabe que precisa, mas não tem força. Espiritualmente a gente está fraco. Então precisa fortalecer nosso espírito. Acho que, tenho certeza, aliás, que a dedicação da família é a que deve ter ainda dado um pouco de força para ele conseguir lutando. E aí, ele fala que ele se, so- ele se envolveu em um acidente em 2025, em junho de 2025, né, com 3 veículos, teve perda total do veículo dele, graças a Deus ninguém se machucou. E aí ele fala que em janeiro desse ano, 2026, indo levar a filha para dedicar no culto mensal, ele entendeu que precisava alinhar fé, família e trabalho. Ou seja, não adiantava só focar no trabalho, ele tinha que conseguir dar atenção para a família, porque estava com muitos assim problemas de conflito na família também, né? Então precisava dar atenção à família, precisava trabalhar, obviamente, mas precisava servir a Deus também, precisava fortalecer esse lado espiritual. E aí ele foi no altar, onde ele agradeceu o processo de purificação e decidiu mudar. Esse é um ponto muito importante, né? Ou seja, sempre que nos encontramos no momento de purificação, a tendência é a gente querer se libertar daquilo, obviamente. Mas engraçado que muitas vezes o caminho mais rápido para que a gente consiga superar é o sentimento de gratidão. É conseguir sentir gratidão por aquele momento. Entender que aquele momento é necessário, ele faz parte do crescimento e ele é útil para eliminar minhas nuvens espirituais. Então, ir no altar e agradecer é um excelente início, um excelente começo para conseguir se libertar daqueles problemas. E aí ele fala que começou a frequentar, né, a unidade religiosa, né? Naquele mês os pais dele, né, receberam o Ricari, né? E aí ele realmente começou a ministrar jorei, fazer donativo de gratidão, participar dos cultos, dedicava na limpeza, né? Ele fala que coração voltado no servir, desapeguei-me das dificuldades e continuei firme nas práticas messiânicas. E em uma semana ele tinha saído de casa, né? Ele tinha ido morar com os pais, né? Que estavam em conflito com a esposa. Depois que ele fez essa reflexão, em uma semana ele voltou para casa. Ele conseguiu realmente harmonizar com a esposa, com a família. Ele resolveu abrir um núcleo de jorei na casa dele. Desse núcleo de jorei, ele fala que conduziram 25 pessoas à fé já, né? Acredito que seja recente, porque é em janeiro desse ano que ele tomou essa decisão, né? E também a avó materna dele também ingressou na fé, né? E ele fala que a partir de março de 2026, os clientes retornaram, né, para a empresa dele e a situação financeira começou a se estabelecer. Hoje vive em harmonia familiar e com a situação financeira equilibrada. Parabéns, Felipe, por ter dividido essa experiência de fé com a gente. Mostra realmente essa importância, né, do sentimento de gratidão no momento de purificação e dessa determinação de realmente servir a obra divina, ser útil para que possamos ganhar força para poder superar as nossas dificuldades, tá bom? Desejo uma excelente noite a todos e amanhã voltamos aqui no altar da sede central com o nosso culto matinal. Uma boa noite a todos. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe.
Sejam sempre bem-vindos.